amaharani kamitsumarimasu. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite. Some miyoya kamu izanagi no mikoto. Sokochi no himoka no tachi hana no odo no ahagi harani misogi harai kamo toki hinari masero harai dono o kamitachi moro moro no magago to sumike gareo harai tamai kiyome tamai tomosu tono yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ame no fuchiko mano mimi furita tete kikoshi meseto kashikomi no maosu hiroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Nishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Nishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Hirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Mirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde. Nossa aula de aprimoramento número 32. Sinceridade sem sabedoria não irá ajudar os outros. Um membro me contou como certa vez tentou tudo ao seu alcance para ajudar uma determinada família, dedicando-se de corpo e alma apenas para fracassar no fim. Queria saber qual era o significado disso. Isto mostra falta de sabedoria da sua parte. Existe sempre uma hora e oportunidade para Existe sempre uma hora e oportunidades certas para levar a pessoa ao caminho da luz. Por mais que uma pessoa tente ajudar outra, orientando-a para o verdadeiro caminho da felicidade na obra de Deus, este esforço não dará resultado a não ser que o tempo, circunstâncias e a sua condição mental estiverem exatamente corretos. Muitas pessoas sabem que devem agir de acordo com a lei, mas têm um jeito de se aterem às suas próprias ideias. Raramente escutam o conselho ou aviso dos outros, ou mudam de conduta. Assim, quando as pessoas estão cometendo erros, deixo-as a sós e espero até que errem. Mesmo que esteja vendo que estão cometendo um erro óbvio e sinta a pena delas, não falo nada e deixo que cometam o erro. Isso pode soar como sendo algo frio, mas é a única maneira de verdadeiramente ajudar. Quando tais pessoas chegarem a um beco sem saída e não souberem para onde se voltar, irão pedir ajuda. Aí sim, se pode dizer em que pontos estão erradas. Então, irão entender o que realmente ocorreu e refletir, já que tiveram experiências amargas para lhes ensinar. Admoestações ou reclamações, antes de estarem prontas a entender, frequentemente causam efeitos contrários, porque a maioria das pessoas se fixa nas suas próprias ideias. Esse ensinamento também é bem intenso. E ele nos traz uma grande mensagem. Só para avisar, o reverendo está em viagem missionária, chegou segunda-feira da Argentina, nos contou rápido, depois ele vai dar mais detalhes na próxima aula ou até no culto de gratidão. Foi maravilhoso, muitas pessoas procurando a arte de Torém, muitas pessoas abrindo o coração e querendo ser útil à obra divina, despertando para receber o Ricari, e ele está muito feliz. E com certeza teremos logo mais na Argentina mais outorgas. Muito, muito bom. E aí chegou na segunda e na segunda mesmo já foi para outra missão. Está lá até sexta-feira. Aí no sábado ele está de volta para fazer junto com a gente o culto mensal de gratidão. Sábado às 18 horas. Não vai ser alterado o horário não. Então vai ser sábado às 18 horas. Tá bom? Então vamos lá ao ensinamento. Esse ensinamento aqui falando sobre sinceridade sem sabedoria não irá ajudar os outros. Muitas vezes, como ele diz aqui, a gente tenta ajudar a família, dar assistência de joreio, dar aulas de aprimoramento, e a pessoa não consegue despertar, não consegue entender a missão dela. E às vezes a gente fica decepcionado com isso. Porque, é claro, a gente gostaria que a pessoa servisse como nós, ministrasse joreio, porque a gente sabe que
Quando a gente é outorgado, a gente dá um salto enorme na nossa evolução espiritual. E isso faz com que muitos problemas que a gente passa se resolvam. E aí a gente fica naquela coisa, né? Poxa, por que a pessoa não recebe o Ricari? Tudo vai melhorar. Mas aí a gente está pondo a nossa vontade. Talvez ainda não seja o momento certo, como o Meixo Sama diz aqui. É falta de sabedoria da nossa parte também. Porque ele fala, existe sempre uma hora e uma oportunidade certa para levar a pessoa ao caminho da luz. Só que a gente quer que ela faça na nossa hora. Quer que seja no nosso momento, na nossa hora. Mas para que se concretize, né, para a pessoa desperte, ela também tem que estar em concordância com a nossa hora, com o nosso momento e o momento dela. Tem que haver aí uma afinidade, tanto espiritual como material. Então não adianta a gente querer, a gente bater o pé, a gente rezar, que não vai acontecer. Se não for a hora certa, isso não vai acontecer. Eu estava conversando sábado, esse fim de semana, com uma pessoa, ela é membro de uma outra igreja. E ela me contou uma passagem, e eu acredito que cai muito bem com o que a gente está estudando hoje. Que ela diz que isso aconteceu há 56 anos atrás. De uma pessoa que já é membro agora, mas essa pessoa, há 56 anos atrás, a messiânica estava começando a expandir aqui no Brasil. Estava começando a difusão. Era uma coisa bem nova. E essa senhora, ela tinha problema de uma dor de cabeça imensa. E ela não conseguia resultado com tratamento nenhum. E aí uma vizinha falou, olha, tem um japonês que está fazendo um negócio lá, uma oração. A mulher não sabia nem explicar para ela o que era que o japonês fazia. Mas olha, enche de gente lá, vai muita gente lá e as pessoas estão tendo um resultado positivo. Ela falou, vai lá, quem sabe essa sua dor de cabeça melhora. E essa senhora chegou naquele lugar, tinha um japonês lá, não falava português, então ele só se comunicava através de gestos, porque estava no começo, então os que vieram, os pioneiros que vieram lá do Japão, realmente não falavam português. Então era uma dificuldade enorme de se comunicar com as pessoas. Mas tinha um porém. Essa senhora foi procurar esse japonês, foi em busca do jorei, mas ela não foi pensando na dor de cabeça dela. Ela foi pensando de que ela queria ficar rica. Então toda vez que ela ia receber jorei, ela não pensava na dor de cabeça dela. Ela pensava que ela queria ficar rica. E ela começou a frequentar o lugar. Ia várias vezes, todos os dias. Os primeiros dias ia 1 hora, 2 horas. No fim, quando ela tomou gosto mesmo, por estar recebendo o jorei, ela ficava o dia inteiro. E ela acabou até que auxiliando esse japonês. E aí, ela falava assim, nossa, conversando com o esposo dela, falava assim, nossa, eu tô indo lá, e tem tanta gente que vai receber jorei, e ele sozinho lá, puxa vida, né? Fica, né, horas e horas ali, mas é só ele para ministrar jorei. Aí ela tomou coragem e falando através de gestos, falou para ele como que fazia, né, para ministrar jorei, através de gestos. Aí ele chamou ela, aí foi para o lugar reservado e falou, você quer ministrar jorei? Outorgou ela com o Ricari.
E naquele tempo era aquele papel, né? O papel não tinha medalha igual a gente hoje. Aquele papel que colocava assim um paninho para proteger, um tecido. E aí ela começou a ministrar Jorei. A partir daquele momento, ele, através de sinais, ela foi de uma maneira ou outra ensinando o português para ele, e ele foi desenvolvendo, né, o falar em português também, e ela também começou a aprender a ministrar Jorei. Ele foi também de uma maneira ou outra passando para ela o que era o Jorei e como se ministrar corretamente. E vocês sabem que depois de anos de dedicação, de aprendizado, de persistência, ela não tem mais dor de cabeça, ela foi curada da dor de cabeça crônica e ela ficou rica. Ela tem 35 imóveis. Então, se a gente for ver, não foi nada imposto, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ela tinha um problema, que era aquela dor de cabeça crônica, mas chegando lá, ela focou em outra coisa, porque ela queria ser rica, e ela conseguiu os dois objetivos dela, através da persistência e da dedicação dela. E isso começou há 56 anos atrás. Então vem explica. Ainda é membro, ainda dedica. Já tem uma idade, é claro que não dedica com tanta intensidade, né, porque já tem uma certa idade. Mas vocês veem como é tão simples. As pessoas às vezes complicam a dedicação, complicam os seus problemas, por quê? Coloca o ego acima do seu amor. Coloca o ego acima do amor de salvação, do amor altruísta. Por quê? Pensa só no que vai fazer bem para ela. Pensa só que, não, eu tenho que encaminhar e vai ser de qualquer jeito, e forçando as pessoas. Como se fosse uma obrigação. Como se fosse pondo o peso da gente. Exatamente. Nós não temos que pôr o peso da gente, porque o despertar do próximo, às vezes, não é como o nosso. Sim. É diferente. Exatamente. Né? E a senhora falando dos pioneiros, eu lembrei do meu primeiro Jorei, um pioneiro, o seu Mário. Ele deve estar hoje com 105 anos, mais ou menos. Até hoje ele não fala português direito. Estive com ele alguns dias atrás, japonês, pioneiro. Veio, ele foi lá de assistente de Meishu Sama, foi lá. Só que ele não fala português direito. Mas faz fila de querendo receber Jorei dele. Fica tudo lá no banquinho. Sempre nos banquinhos tem 4, 5 pessoas. Hayashi. Eles não falam bem português, mas a gente entende. A dificuldade, né? A língua portuguesa é bem... Seu Mário também, quantos anos? 70 anos de Brasil, sei lá, 60, ele não fala. Mas ministra Jorei sem peso, né? Sem ego. Sim. Por isso que as pessoas sentem o poder, como eu senti. Eu tinha uma extrema dor de coluna crônica. E parece que nos primeiros Joreis que eu recebia, aumentou muito. Aí eu ia me curvando no banquinho, me curvando. Aí ele puxava pela minha roupa para trás. De tanta dor eu me curvava. E às vezes eu chegava a ficar assim, aí ele puxava. Depois eu esqueci que eu nunca mais tive dor de coluna. Nunca mais na minha vida. Faz 25 anos que eu esqueci a dor de coluna. Bate com esse também. Com essa senhora da dor de cabeça, né? Às vezes o apego é tão grande de a gente querer resolver as coisas. Até tem um trecho que complementa esse ensinamento, que fala que quando a rocha está rolando o barranco, a gente não tem que interferir. Tem que deixar ela chegar até o fim. Porque se você interferir, você vai acabar
se machucando também. Isso é uma grande lição para a gente. Porque quando a gente senta para ministrar jorei e começa a cuidar de uma pessoa, a gente não pode de maneira alguma interferir na purificação dela. Nós estamos assim aqui como instrumento, sim, para auxiliá-la, ajudá-la, mas de que maneira? Ministrando jorei. Orientação, às vezes é necessária uma orientação, como o Meixo Sama fala aqui. Mas se você for orientar duro a pessoa, se você for orientar dando bronca, tentando fazer com que ela enxergue que ela está errada, naquele momento ela não vai conseguir entender. Então, às vezes, se ela está fazendo errado, ela vai fazer mais errado ainda. Porque, ao mesmo tempo, ela não tem a visão que a gente tem de fora. Às vezes, o problema que a gente passa é fácil para quem está fora enxergar. Mas você mesmo, se a gente lembrar um pouquinho do ensinamento da aula passada, que fala que o espírito da gente fica cego. Então, é difícil para a gente enxergar. Então, o Meixo Sama fala que tem que saber o momento certo para chegar e para falar. Porque, como ele diz aqui também, ela vai, se deixar ela errar, é claro, a gente vai se sentir. Cara, você está vendo que a pessoa está sofrendo, está errando. É claro, a gente vai ficar com dó. Vai falar, poxa, se ela fizesse assim, ela ia conseguir melhorar. Mas a gente tem que deixar a pessoa errar. Fala, Nilson. Como o Meixo Sama fala aqui, que as pessoas têm as suas próprias ideias, né? Mas tem pessoas que são professores de Deus. Tem pessoa que tudo ela sabe. Ela é professora de Deus. A senhora vai falar, mas isso eu já sei. Mas não, mas isso também eu já sei. Mas aquilo, pelo amor de Deus, não. É muito difícil. Então tem que deixar errar. Até o momento, como diz meu Sama, até a pedra bater lá embaixo. Deixa a pedra rolar, né? Deixa a pedra rolar. A hora que bater lá embaixo, aí ela vai acordar. Aí ela vai pensar, errei. Aí ela vai vir pedir ajuda. Aí é o momento que a gente tem de fazer o quê? De aí você vai orientar. Com sabedoria, com amor, sem colocar o nosso ego. Porque se a gente coloca o ego, o amor sai de lado. Aí a gente vai... Acontece o quê? Não vai conseguir resultado também. Porque aí também vai entrar a parte do nosso julgamento. Que já é outra coisa que a gente julga demais. Sempre, por mais que você se policie, por mais que você se vigie, a gente acaba julgando. Então a gente tem de uma maneira ou outra ficar atento. Aí tem uma parte aqui também muito interessante. O Meixo Sama fala quando tais pessoas chegarem a um beco sem saída e não souberem para onde se voltar, irão pedir ajuda. Se você for analisar mais profundamente, esse beco sem saída, ele não existe. Ele existe até um certo ponto. Porque quando você chega no fim da linha, vamos dizer assim, a pessoa pensa que chegou no fundo do poço. Ela não chegou, ali ela tem que tomar decisão. Ou ela morre ou ela sobe e vai respirar. Então, na realidade, não existe, né, o beco sem saída. Nessa trajetória é que vai acontecer o aprendizado. A grande transformação. Né? Porque já foi orientada, né? Mas teria que passar por esta experiência, né? Vivenciar isso para poder perceber, não.
estou errado, não é por aí. E aí entra o tal do ego, né? Que a maioria das pessoas, nós todos temos esse ego muito exacerbado, que, né, como diz a ministra, somos professores de Deus, pensamos que sabemos muito. E a gente não sabe nada. Não, exatamente. Às vezes tem que passar assim uma trajetória difícil, uma caminhada de muitas pedras, para se chegar no entendimento mais ou menos simples. Porque na realidade a gente aprende com os erros. Os erros são essenciais para nós. Porque se a gente não errasse, como que a gente ia conseguir aprender alguma coisa? Até ele fala, o Meixo Sama fala que vamos estar aqui. Mesmo que esteja vendo que estão cometendo um erro óbvio e sinta pena delas, não falo nada e deixo que cometam um erro. Isto pode soar como sendo algo frio, mas é a única maneira de verdadeiramente ajudar. Ajudar o quê? A pessoa a entender. Porque, como a gente fala, se a gente for nesse momento em que ela está passando por um problema, tentar, vamos colocar uma situação simples. Duas pessoas, dois jovens apaixonados. Só que um dos jovens, a gente sabe que não é uma boa pessoa. E aí você vai falar pra mocinha: olha, essa pessoa não é legal pra você, você vai sofrer lá na frente, ela vai te dar trabalho. Não adianta, ela vai ficar mais apaixonada ainda pela pessoa. Não tem como. Exatamente. Então, a gente tem que fazer o contrário. O Meixo Sama fala muito da lei da inversão. Tem que deixar a pessoa viver aquilo. Tem que deixar a pessoa viver aquela paixão. Ela só vai entender que a pessoa não é a pessoa certa para ela quando ela sentir a dor na pele. Então não adianta. É claro, você também não vai incentivar, né? A pessoa, não, casa, vai embora, viva a sua vida. Também não é por aí. Mas de uma maneira ou outra, você tem que usar de sabedoria. Pode falar sim, claro. A minha nora, ela tem 7 filhos. 2 rapazes do primeiro casamento e 5 filhos do meu filho. Só que ela, eu não sei, eu tô com uma palavra aqui em mim agora, essa daqui, cometendo erros, né? Então, dela ter os 2 maiores de idade e depois mais 5 pequenininhos, ela não entende ainda. E eu moro no mesmo quintal dela e eu sinto um sofrimento dentro de mim, porque eu quero ajudá-lo, mas ela não permite, ela não quer que eu ajude. Sempre eu falo: posso fazer isso, posso fazer... Não, é sempre não, mas infelizmente a revolta é muito grande, não sei se é contra mim, não sei qual o motivo, e que me tocou essa palavra. Quanto mais parece que eu estou perturbando ali naquele local. Quanto mais eu quero ajudar, ela me desfaz. Hoje foi um dia, agora estou bem, estou me sentindo muito bem, graças a Deus, né? Eu saí da minha casa, era meio-dia. Aí aí meu filho chegou. Ele falou: tudo bem, mãe? Eu falei: tá, tudo bem. Aí fui para casa da minha filha, que fui olhar o outro, meu netinho, para ela levar o outro na escola. Quando eu cheguei na casa da minha filha, o telefone tocou. Era meu filho, coisa de 10 minutos. Mãe, a senhora vem para cá? Eu falei: acabei de chegar na casa da sua irmã. Aí ele falou assim, falou o nome da pessoa, né? Fulana está aqui derrubando tudo. Deu um xiriquitique nela, e até quebrou, arrebentou, e eu não sei o que eu faço, a senhora vem pra cá. Aí eu disse pra ele: o que eu posso fazer por você?
Então essa palavra me tocou do erro. O que eu posso fazer? Eu falei, se afaste. Volta para o seu trabalho. Para não ser prejudicada. Sim. Eu falei, é o único jeito. Ou você chama a polícia. Então. Aí ele falou assim, não, eu não quero mexer com a polícia. Né? E ele pintou o carro dele. E ela ficou nervosa, quebrou... bagunçou o carro dele, sabe? Então, no momento eu fiquei, sabe, enquanto minha filha levava o outro para a escola, eu fiquei muito agitada. Mas eu agradeci, né? Fiz a oração que tinha levado da outra vez e me senti mais calma como estava aqui a palavra. Sabe, tocou em mim essa palavra. Eu não posso resolver nada. Não. Quem tem que resolver são eles São mesmos. eles dois. Porque a escolha foi deles. Eles assumiram uma relação. Então, se a senhora se envolver, a senhora vai estar parando a pedra no meio do caminho. Sim. Então, quem vai sair machucada vai ser a senhora. Sim, verdade. Sim. Peraí, fala no microfone, senão ninguém escuta. Nossa, não sabe o que eu tô falando? Não, é porque senão não sai o teu Ah, lá tá. na Então, internet. mas ela usou uma inteligência, ela usou com inteligência. A senhora vê que pelo telefone ela pensou, ela ainda falou para o filho, olha, sai, vai trabalhar, porque ela se acalma, depois você volta para resolver. Exato. E ela também não foi para lá. Porque senão a coisa ia ficar muito pior. Muito pior. Né? Às vezes, a gente, por dó, né, a gente acaba se envolvendo. Porque você fala, é sangue do sangue da gente, então não quer ver sofrer. Mas não adianta. Porque se a senhora fosse lá, ia o quê? Ia ter que dar razão para um dos dois. Geralmente ia puxar a sardinha pro seu lado, pro seu filho. Mas e se na realidade ela estivesse certa, a mulher, a esposa dele? Porque na realidade, quando acontece essa coisa de discussão, existem 3 verdades. A verdade do homem, a verdade da mulher e a verdade que é a verdade de Deus, que é a verdade em si. Então, de repente, ele passa para a senhora a verdade dele. Se ela conversar com a senhora, ela vai passar a verdade dela. E muitas vezes existe aí diferenças. Isso, mas tem um agravante aí. Ela quebrou as coisas. Então, por aí a senhora vê que está um desequilíbrio muito grande nela. Porque quando a pessoa chega a começar a quebrar as coisas, que ela tinha vontade de quebrar a própria pessoa, né? Não digo ela, mas o marido. Então, esse negócio de quando começa a quebrar, então a gente vê que a pessoa já está num desequilíbrio muito grande, né? Exatamente. Mas existe um grande ditado, né? Em briga de marido e mulher, é melhor não meter a colher. Né? Então, eles vão se entender. Eles têm que se entender. Porque a escolha foi deles. Eles têm uma família em comum. Então, de uma maneira ou outra, o que a senhora pode fazer em outro momento, né, é conversar com o seu filho. Que ele tente se harmonizar com a família. Porque a gente fala, é claro, a gente vem aqui nesse mundo para ser feliz. Não é para brigar, não é para entrar em desarmonia. E as pessoas hoje não têm muita paciência, principalmente os casais. É muito difícil uma relação a dois. Por quê? Ninguém quer ver as qualidades. Primeira coisa que vê é os defeitos. O defeito vem em primeiro lugar, aí a qualidade depois. Por isso que as relações não dão certo. Nem vem, não consegue enxergar qualidades. Então, eu acho que as pessoas têm que se analisar hoje. Porque se não está dando certo, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode mudar. É sempre mais sábio recuar, né? Sim. Recuar, refletir
para depois retomar a situação com mais clareza, né? Sim. Porque na hora do nervoso a gente fala coisas que ferem, a gente fala sem pensar. Mas numa família, o mau comportamento dos filhos são reflexo dos pais. Se os pais não estão bem, os filhos também não ficam bem. Então tudo tem que começar por eles dois, né? Tem que haver harmonia. Mas tem que deixar pôr na mão de Deus. Deus, com certeza, orando, fazendo oração, pedindo, né? Dê sabedoria para eles, que de uma maneira ou outra eles consigam se entender. Sim, mais calmo, cabeça mais fria. Sim, claro. É verdade. Não, de maneira alguma. A gente quer ver a felicidade deles, né? Com certeza. E a senhora veio aqui, recebeu o Jorei, está assistindo a aula, está recebendo a luz desse altar maravilhoso. Com certeza vai voltar para sua casa, vai levar essa luz também para lá. E amanhã é outro dia. Não, já. Acho que foi a quarta-feira passada a senhora veio, né? Isso. Assistiram a outra. Isso. Mas é assim, sabedoria todo mundo precisa ter. Só que ela não é fácil de conquistar, não é fácil de se ter, né? Só vivenciando esses tropeços, esses rolares de pedra aí constante, para que a gente consiga adquirir essa sabedoria. E perceber, né? Ter essa percepção de... Exatamente essa serenidade na hora do conflito. Sim. Aí que é difícil. No caso dela, no nosso caso, em qualquer situação. Na hora do conflito, aí que está tudo fervendo, a melhor estratégia é o recuo mesmo. Sim. Como ela fez hoje. Ceder para conquistar lá na frente. Sim. Deixa barato, deixa quieto. Assentou a poeira, vamos conversar e colocar as coisas no lugar. Cada um coloca a sua posição. Sim. Hoje em dia a gente não vê mais as pessoas terem diálogo, conversar. Não. Hoje todo mundo já parte para a discussão. É o preto no branco ali e doa quem doer. Depois, se a pessoa quer conversar, o outro fala, não, mas já passou. Já passou. Já foi.
Não Pois foi- é, mas o não resolvido vai continuar. E as acusações, e as palavras rudes, as ofensas, aí já atingiu, né? Aí não adianta pedir perdão, que já foi falado, já machucou. Muitas vezes é melhor, né, fazer de morto mesmo. E deixa quieto. Aí tem que ter um alto Nossa! controle. Ah, Tem que ter um muita autocontrole. serenidade, muito domínio, porque para engolir ofensa é difícil, É difícil muito demais. difícil. Os casais, a senhora vê que a juventude, eles são muito mais desesperados que a gente, né? De pouca paciência, já quer resolver a questão logo ali na hora. Mas a gente também aprendeu com o tempo, né? Sim, Não foi é assim. verdade. Hoje eu conversei com uma senhora e ela me contava que ela assim estudou os filhos, pagou faculdade para sobrinhos. E ela falou assim, sabe, eu paguei estudo para muitas pessoas da minha família, para muitas pessoas próximas, e eu mesmo não me formei. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora se formou sim, a senhora se formou na faculdade da vida, porque o conhecimento e a sabedoria que a senhora tem, eles talvez com o estudo que eles têm, a faculdade, eles não têm a sua sabedoria. E ela se emocionou quando eu falei isso para ela, porque talvez ela não tenha percebido isso até hoje. Talvez ela tenha até se sentido pequena, menor, por não ter estudo, não ter a faculdade em si, o diploma lá de faculdade humana, né? E não tenha se percebido que ela tem uma faculdade muito mais importante pela sabedoria, pelo que ela já viveu. Ela não sabia ler, a minha mãe não sabia ler e não sabia escrever. Aí um dia ela me deu uma surra, eu fiquei louca da vida e eu falei para ela, a senhora não estudou, a senhora não tem faculdade. Quer dizer, eu falei aquilo para poder, né? A senhora não estudou, a senhora não, porque eu estava estudando e ela cobrava muito. Aí eu falei, a senhora não estudou, a senhora não tem faculdade. Aí ela falou, você que pensa que eu não tenho faculdade. Aquele você que pensa, falou Já tudo. disse tudo, né? Mas essa nossa rebeldia, muitas vezes, nos dá uma boa lição. Né? A gente aprende muito com isso. Por isso que Meixo Sama fala do respeito que a gente tem pelos pais, pelos mais velhos. Porque de uma maneira ou outra, eles têm muita sabedoria, uma sabedoria enorme, e a gente aprende muito com essas experiências de vida. Então a gente precisa valorizar isso também. Porque o que eles viveram lá e passam pra gente, um dia a gente pode estar vivendo também. E nesse momento, quando a gente viver, a gente vai lembrar, nossa, minha mãe me contou isso. Como que eu tenho que agir? Então, não deixa de ser um modo de você também refletir. De você falar assim, poxa, não vou fazer errado. Se eu estou fazendo errado até agora, agora eu vou tentar acertar. Vou tentar de uma maneira ou outra usar aquela sabedoria lá que um dia já me passaram. Tentar de uma maneira ou outra também, não ficar só em você também. Você passar para as outras pessoas experiências e sabedoria. E essa gama de sabedoria. Como diz aqui, né? Às vezes você é sincero demais e acaba não fazendo nada com a sua sinceridade. Você às vezes aquela coisa de você é sincericida, né? Com a sinceridade você acaba suicidando alguém, acaba matando o sentimento,
matando missão, né? Acaba estragando uma coisa que poderia dar frutos lá na frente e você acaba destruindo. Por quê? Não conseguiu, dentro da sua sinceridade, usar de sabedoria no momento certo. Bom? Então, por hoje, vamos encerrar a aula. Acabou. Agradecer a presença de vocês. E sábado agora é nosso culto mensal, culto de gratidão. Então todo mundo, sexta-feira, aquela limpeza genial, preparando a igreja. O reverendo, eu acho que chega na quinta noite. Ele chega de viagem na quinta noite, então provavelmente sexta cedo ele já está aqui. Então na sexta-feira também convidar a todos. Quem estiver longe, que não vai poder estar aqui participando, aí vai uma dica. Faça a limpeza na sua casa, faça a limpeza no seu escritório, mentalizando aqui o templo, se preparando também para assistir o culto mensal. As pessoas às vezes acham que tem que estar aqui presente, mas dentro do ambiente, do seu ambiente, da sua casa, é claro, pessoas que estão em outro país, estão em outras cidades longe, não pode estar aqui. Mas pense, faça na sua casa. Eu estou fazendo aqui na minha casa, com certeza vou harmonizar, vou tirar todas aquelas impurezas que está dentro da gente, mas também no ambiente, mentalizando aqui o templo. Também mandando energia positiva aqui para nós. Então todo mundo junto, entrando em sintonia, para que a gente tenha um culto maravilhoso no sábado. Para que na hora que a gente tiver, o reverendo estiver fazendo oração aqui, esse altar exploda de tanta luz. Porque sabe que quando a gente se reúne em várias pessoas, a intensidade da luz que sai do altar aumenta muito. Então vamos entrar em sintonia. Vamos nos preparar para esse culto mensal, esse culto de gratidão, agradecer pelo mês que passou, pelo mês que está iniciando e pelo que está por vir. Bom? Então o nosso culto vai ser sábado às 6 horas. Bom? Conto com todos, uma boa missão e vamos usar a sabedoria. Bom? Com sinceridade, mas usando a sabedoria. Bom? Muito obrigada.